Olá, gente. Hoje vou lhes trazer algo muito especial. Eu estou aqui com a minha coleção de boletins da SBDV, Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, do Walter Bühler, Dr. Walter Bühler, médico alemão naturalizado brasileiro, que começou a publicar esses boletins em 1957. Foi o grande ano dos OVNIs, sem dúvida o melhor ano dos OVNIs. E eu tive aqui assim o privilégio enorme de ter ganhado esses boletins encadernados, coleção completa. São 4 volumes encadernados que me foram presenteados pela esposa do Bühler. Não sei se vai dar para ver os volumes. Eu vou mostrar direitinho para vocês os volumes todos. Vou abrir aqui, né? São os volumes originais encadernados que a viúva do Bühler, ela já era viúva, 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, final de 2003, novembro de 2003, ela mandou de presente para mim. Foi sem dúvida aí talvez o melhor presente de final de ano, de Natal, que eu até considero presente de Natal que eu recebi, o melhor presente que eu já ganhei até hoje, né? E é algo assim inestimável esta coleção, ainda mais porque ele traz várias, inclusive ele traz até rabiscos e talvez tenha sido até pelo próprio Bühler, né? Mas são os boletins realmente originais, cadernados. E eu sei que eles, o Bühler e a Vilma, aliás a Vilma era desenhista, ela que fazia todos os desenhos aqui o volume 4, o último, né? Foi até 1988, o último número do boletim foi em 88, começou em 57 e terminou em 88. Mais de 30 anos, né, de publicações. 88, quando então a ufologia já estava sob o comando aí de outras pessoas. Já havia sido lançada a revista UFO, né, em 85. E vamos avaliar aqui por que é que o Bühler parou de publicar os boletins da SBDV. Mas isso aqui é inestimável e o material que tem aqui daria para escrever a história da ufologia só com esse material aqui, né? História da ufologia mundial, porque os boletins traziam casos do mundo inteiro e a grande parte dos casos que acabaram sendo divulgados foram divulgados primeiro nos boletins do Bühler, da SBDV. E vamos começar então aqui a dar uma folheada, né? Uma maravilha isso, não? Aqui o número 1. Aqui o número 1. Meu Deus. Então vamos ver aqui no número 1. Boletim número 1. Boletim informativo da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Endereço Rua Joaquim Nabuco, 232, apartamento 402, Rio de Janeiro. Boletim informativo da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, 23 de dezembro de 1957, Rio de Janeiro. Quer dizer, ele começou a ser publicado 2 meses depois do Sputnik, no mesmo ano que foi lançado o livro Contato com os Discos Voadores do Dino Kraspedon, que está citado logo aqui de cara no boletim número 2, vou chegar lá. Mas vamos ver aqui o que diz o boletim número 1. Considerações sobre o aparecimento de discos voadores no Brasil, noticiados no período de 17 de novembro de 57 a 8 de dezembro de 57.
foram registrados 45 casos, dos quais 1 em agosto, 4 em outubro, 35 em novembro, 5 em dezembro. Vejam vocês. Desses 34 casos foram descritos como objetos luminosos que cruzavam os céus, ora em grande velocidade, ora permanecendo parados. Em 5 casos, os descobridores em grupo variando de 2 a inúmeros. 11 casos descrevem discos parados em terra e em 2 casos foram vistos seus tripulantes. Olha só. Que é incrível, né? O provável contato no Rio de Janeiro. Os discos se dividem em duas coisas fantásticas. Um susto. Fantástico. Fantástico. Eu acho que o número 1 seria tão raro que aqui nesta edição encadernada o número 1 está xerocado, né? Eu acho que, e aqui já o boletim número 2, também o 1 e o 2 estão xerocados. Eu acho que eram tão raros, a partir do 3 que são os originais. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Deixa eu só ver aqui o 2, boletim 2. Boletim 2, 15 de janeiro, emitido em 15 de janeiro de 58. Quer dizer, pioneiro, né? Totalmente pioneiro. Boletim totalmente pioneiro, batido à máquina. No início bastante ainda recatado. Sem muitas. Olha aqui. Mensagem de ano novo para nós terrenos. Muitas vezes discutir com os nossos irmãos do espaço as diferenças entre nosso modo de viver e o deles. Vocês sabem que o Biller era da linha Adamskiano, né? Aqui ele publica aqui Questions of Another Letter of George Adamski. Ele não escondia aqui a sua predileção pelo Adamski. E aqui ele menciona o que? Está escrito aqui em inglês, né? Parte era publicada em inglês. Aqui ele fala do livro, da segunda edição do livro Contato com os Discos Voadores do Dino Craspedon, o Aladino Félix, que o Biller conheceu, se encontrou com ele. E aqui ele menciona o livro do Craspedon. Afinal de contas era da mesma tendência do Adamski. Sem dúvida que o livro do Aladino, Contatos, ele foi influenciado pelos contatos do Adamski. Mais um precioso documentário sobre discos voadores. Saiu no mês de dezembro a segunda edição do livro Contato com os Discos Voadores, sendo que a primeira edição tinha saído poucos meses antes, né? Saiu no mês de dezembro a segunda edição do livro Contato com os Discos Voadores, de autoria do Sr. Dino Craspedon. A importância dessa segunda edição consiste no facsímile de uma carta recebida da Sociedade de Relações Culturais da Rússia com o estrangeiro, Volks. Realmente, essa carta está na segunda edição, logo na introdução que o Aladino fez uma nova introdução e falando que a Academia de Ciências Soviéticas havia se baseado no livro dele para lançar o Sputnik. Vejam vocês. O livro Contato com os Discos Voadores fizemos chegar nas mãos do Conselho de Astronomia da Academia de Ciências da Rússia. Cremos que os astrônomos soviéticos com muito interesse conheceram as obras de seus colegas brasileiros. Para aqueles que não conhecem o livro ainda, podemos informar o seguinte: o Sr. Dino Craspedon, juntamente com um importante astrônomo de São Paulo, cujo cargo o obriga a que mantenha seu nome em sigilo, manteve uma conversação de caráter altamente científico com um tripulante de um disco voador procedente do satélite Ganymedes do planeta Júpiter. Esta conversação se passou na cidade de São Paulo repetidas vezes,
Entre as informações científicas prestadas por esse tripulante do disco, inclui a causa da rotação e translação dos planetas, as verdadeiras condições físicas reinantes no universo, suas leis, o sistema de propulsão utilizado pelos discos voadores, descrição do modo de vida dos diversos planetas, informações sobre o adiamento na biologia e pedagogia, informações sobre o campo filosófico e religioso. Que incrível. A partir do boletim número 3, começaremos a transcrição das teorias contidas no livro do Sordino Craspedon, em português e inglês, talvez ainda acrescidas os relativos cálculos, não incluídos nas duas edições de caráter popular. Que incrível. Eu escrevi para o Buehler, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as cartas que eu troquei com ele também. E o Buehler foi o que, naquela época, nos anos 90, pouco antes dele falecer, ele foi dos que reconheceram a farsa do Pedrosa. Eu relatei a ele que o sujeito estava se passando, aí, o Pedrosa se passando pelo como se fosse o Dino Craspedon, estava usurpando aí o nome dele, usando indevidamente e se locupletando, né? Vendendo os livros, participando de congressos, se passando pelo Dino, que já havia falecido. O Aladino faleceu em 85, final de 1985. Então aí eu escrevi para o Buehler, contando o que estava acontecendo e perguntando a ele se, já que ele havia conhecido o próprio Aladino Félix, o próprio Dino Craspedon, perguntando a ele se Oswaldo Pedrosa tinha algo a ver. Logicamente que ele me falou que ele confirmou que Oswaldo Pedrosa era um farsante e até assim lançou algumas teorias assim um tanto quanto ousadas, né? Ele disse que talvez eles não estariam apenas interessados em se promoverem, talvez seriam verdadeiros agentes, né? Agentes de algo mais aí que estariam revivecendo o livro, contatos e a identidade do Dino aí por motivos desconhecidos, né? Mas eu vou mostrar mais daqui a pouco. Eu vou mostrar todas as correspondências que eu troquei com o Buehler. Vou mostrar também a carta que a Vilma Buehler me enviou, junto com esses boletins maravilhosos. Ele mandou numa caixa, né? Mas vocês não imaginam a alegria que foi quando eu recebi esses boletins, gente. Para mim foi assim, foi como se realizasse algum sonho de infância, sabe? Foi maravilhoso. Olha aqui, ó, isso aqui, a partir do número 3 já começam a aparecer os originais, né? Tá bem amarelado, né? Batido a máquina com uma paciência desgraçada, hein? Vocês imaginam que era bater a máquina? Vocês já imaginaram isso? Fazer tudo isso daqui na mão? Batido a máquina, gente. Impressionante, né? Eu também escrevi muito a máquina também. Até o final dos anos 90, eu ainda usava a máquina, né? Com o computador mesmo, a gente começou a usar em 95, 96, né? O computador se tornou mais acessível e aí começamos a usar o Word, né? Era ainda o Windows 3.1, né? Muita gente não usava nem o Windows, usava só o DOS, pra vocês terem uma ideia, né? Mas eu mesmo comecei a usar, o primeiro Windows que eu usei foi o Windows 3.1, né? Que abriam, literalmente chamava-se Windows porque eram janelas, né? Eram janelinhas que se abriam na tela, várias janelas, ficavam abertas mas assim, os computadores na época ainda eram bem, né? Não havia muitos recursos gráficos, não dava para assistir vídeos, né? No começo não havia internet, né? A internet era muito precária. A primeira internet que eu usei foi uma BBS, acho que ninguém lembra disso, Bulletin Board System. Foi um ensaio para a internet, foi a pré-internet, foi o BBS. Eu cheguei a usar o BBS, era por linha telefônica e você gastava uma fortuna, né? Lembro que na época eu fiquei conectado nisso aí e o primeiro BBS que eu utilizei foi o BBS do Instituto. Eu usei a conexão para ficar. Eu fiquei praticamente só bisonhando ali o site do Instituto de Astronomia da USP, o IAG-USP.
que na época era dirigida pelo Gustavo Medina Tanco, né? Aliás, faz tempo que eu não falo com o Tanco, né? Cheguei a trocar algumas ideias com ele aí durante um tempo. Até eu entrevistei por uma edição especial da Revista das Religiões, perguntando sobre aparições de Fátima, vejam. Né? E o Gustavo Medina Tanco, ele que coordenava o site, que também era assim, um site muito ainda muito primitivo, né? Muito primitivo aí, ele fez uma página do Instituto de Astronomia e colocou muitas fotos de planetas da NASA, né, em geral, muitas fotos da NASA. E na época não havia outro lugar para ver essas fotos, mas eu fiquei louco com isso aí, né? Eu passei madrugadas ali ligado e gastei uma fortuna em ligação, porque era cobrado a ligação telefônica, né? Se bem que de madrugada, se eu me conectasse de madrugada, tudo bem, porque não sei se alguém lembra que durante a madrugada a Telesp cobrava um pulso só, você podia ficar, não sei se isso é até hoje assim, não sei, mudou tudo, né? Ninguém nem usa mais telefone em linha fixa, eu nem sei. Mas na época você ficava da meia-noite às 6 da manhã conectado e pagava um pulso só. Então dava pra você ficar conectado o tempo todo, né? Mas vejam como eram, né? Olha que maravilha, olha que maravilha. Que ele já faz menção ao Wilbrant Aleixo, faz menção ao Wilbrant, né? Contatos com tripulantes de discos voadores, os casos de contatados. Ainda nesse caso, a solução não é uma só, pois eles poderiam descer ostensivamente em nossas cidades, ou então estabelecer contatos isolados com pessoas determinadas ou não que lhes permitisse um bom entendimento futuro conosco, sem choque, sem pânico, sem prejuízo, inclusive de ordem moral, para ambas as partes, e sem traumas e crises provocadas pelas possíveis desníveis de civilizações. Olha, esses boletins aqui são, assim, para quem vai fazer um estudo da história da ufologia, dos OVNIs, uma tese, tem que ler tudo isso aqui, né? Olha aqui, bibliografia dos discos voadores, olha só. Ele já coloca aqui várias indicações de livros, olha, eu tenho vários desses livros aqui. Que fantástico. Discos voadores, dos mundos subterrâneos para os céus, de O.C. Guenin, eu tenho esse livro. Contato com os discos voadores, do Craspedon, né? Num disco voador visitei outro planeta, do Antônio Rossi, olha só. Também tenho esse livro, tenho todos esses livros aqui praticamente. Olha só. Ramatiz, ele cita também A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Que fantástico. Behind the Flying Saucers, do Frank Scully. Foi esse livro aqui que começou, que disseminou o mito dos discos voadores resgatados, caídos e resgatados. O Frank Scully, 55. Eu escrevi um trabalho a respeito. Muita gente desconhece isso, não? Muita gente desconhece que o mito de Roswell, dos discos voadores acidentados, começou em grande parte com esse livro do Frank Scully. Olha que fantástico. Mesa redonda realizada no Rio de Janeiro, de 27 de agosto de 57. Olha só. Olha que incrível. Então vamos passando aqui, eu estou me demorando, né? Mais uma menção aqui, o Dino Craspedon no boletim número 4. Qual a opinião da ciência em face dos discos? Aí o Aladino responde: a mais difícil pergunta da noite parece que os senhores deixaram especialmente preparada para mim. Logo a mim que seria menos incapaz de respondê-la. O que eu posso dizer é somente a minha opinião sobre isso. A ciência não pode ter nenhuma opinião formada sobre o assunto, isto é, porque ninguém pode ter opinião formada sobre uma coisa a qual desconhece. A ciência é o resultado de pesquisas e, como a respeito do disco não pode haver pesquisa direta, também não pode haver uma opinião da ciência sobre o assunto. Quando dizemos que a ciência diz determinada coisa, isso quer
isso quer significar que certos cientistas fizeram certas experiências, que eles pesquisaram e usaram cálculos matemáticos, que afinal das contas fizeram tudo o que lhes era permitido no campo da pesquisa. Nossa, dá vontade de ficar lendo aqui tudo, não? Na sua opinião, qual a relação entre religião, ciência e técnica? Nossa senhora, eu não, infelizmente eu não vou poder ficar lendo. Dá vontade de ficar lendo tudo, né? Que fantástico. Olha que capricho. É um grande capricho, né? Muito caprichado. Olha só. Publica aqui uma carta do Jorge Adamski. Fantástico. Alguns boletins são xerocados, né? Esses primeiros aqui, porque eu acho que eles não eles não tinham também todos os originais, né, para encadernar. Mas eles fizeram várias dessas encadernações de todos os boletins. Acho que eles tinham muitas cópias, né? E eles acabaram encadernando e gentilmente eles mandaram isso, todas essas coleções, para dezenas de centros culturais e bibliotecas. Depois vou até, se eu encontrar aqui, eu vou até dar a lista. Quando eu não tinha esses boletins originais, eu fiquei atrás tentando juntá-los todos. Eu escrevia para esses centros culturais, essas bibliotecas, que eu sabia que possuíam os boletins, e pedia para que eles me mandassem xerox, né? E vocês sabem que a grande maioria já não possuía mais os boletins, haviam perdido, haviam destruído, alguém havia roubado ou haviam danificado os boletins, e a grande maioria já nem possuía mais, mas algumas ainda possuíam. E quando eu não tinha esses originais, eu me virei então com essas cópias xerox que eu obtive junto a essas instituições aí, que também gentilmente me mandaram, né? Claro que tendo que cobrir as despesas de xerox e tudo mais. E mais tarde, o Carlos Alberto Machado fez um trabalho realmente extraordinário, que ele escaneou todos esses boletins. Eu acho que acho não, a Vilma mandou para ele também a coleção completa, e ele escaneou todos os boletins e transformou num DVD. Num CD ou DVD? Acho que num DVD. Transformou num DVD e acho que umas 2 décadas atrás ele estava distribuindo esses DVDs e vendendo, né? Claro, cobriu os custos pelo menos aí. E até eu ganhei um, né? Então eu tenho também todos esses boletins aqui escaneados em formato digital, né? Mas nada como você ter os originais, né? Você poder folheá-los. Mas o Carlos Alberto Machado fez um trabalho realmente extraordinário. Eu acho que muita gente que hoje consulta os boletins da SBDV provavelmente consultam digitalmente no computador, graças ao trabalho imenso, né? Que isso aqui é um trabalho hercúleo, né? Gigantesco, de escanear todos esses boletins e deixar em formato PDF. Todos estão em formato PDF, né? Do Carlos Alberto Machado. Trabalho realmente extraordinário. Vamos lá. Então está aqui o volume 1, né? Vou passar rapidinho. Ele faz menção aqui ao Ouvio Brant Aleixo. É um artigo sobre os índios e os extraterrestres, que foi publicado pelo Aleixo. Aqui, eu fiz aqui várias marcações aqui que me interessavam mais, né? Aqui, ó, aqui são fragmentos metálicos liberados por... Nossa, mas tem muitos dados aqui que eu acho que até hoje muitos ufólogos desconhecem ou ignoram. Ó. Por exemplo, a respeito aqui de... Só a respeito aqui de casos de OVNIs que liberaram substâncias. Ele cita aqui o caso de Ubatuba, né? Ao que sabemos, o Dr. Olavo Fontes, estudioso do assunto, teria não só fragmentos, como laudo químico e metalúrgico do material colhido. De um disco caiu uma roda preta em Leme. Quando, no pátio de uma escola na Paraíba do Sul, um disco deixou cair uma substância metálica pegajosa e brilhante, semelhante ao alumínio. Pois é, a gente se pergunta onde foi parar todo esse material, né? Por que que nunca dão em nada os resultados dessas análises, né? E também, né? Onde é que foram parar? Onde é que vão parar todos esses
essas provas, entre aspas, né? Esses indícios materiais sempre desaparecem, né? Como desapareceu também a Pedra do Espaço do Alberto São Martin. Tem que se perguntar aí, né? Por que acontece isso? Ninguém sabe até hoje onde foi parar aí os fragmentos do disco de Ubatuba, onde é que foram parar aqueles fragmentos do disco dos fragmentos que caíram em Campinas. Olha só, deixa eu passar mais rapidamente. Não sei nem se esse vídeo aqui vai dar para ir ao ar. Dino Kraspedon de novo, citando aqui um livro desconhecido do Dino Kraspedon, Órbita da Terra e Gravitação. Quase ninguém conhece esse livro. Foi lançado em 58. Foi lançado aí em 58, logo depois do Contato com o Estudador, que é uma espécie de apêndice, né? Esse livro é uma espécie de apêndice ao Contatos, que só fala da parte de como funcionam os discos e mais com relação a ele tenta reformular completamente a noção que a gente tem da cosmologia, da astrofísica, do sistema solar. Ele explica todos os fenômenos gravitacionais, por exemplo, ele reformula tudo, ele questiona Einstein, Newton, todo mundo, né? Impressionante. E alguns físicos já fizeram uma análise, o Relato Levy fez uma análise. O físico Renato Levy, ele falou que realmente não tem consistência científica não. Engana até um leigo, mas esses questionamentos que o Aladino fez em relação à física de Newton e de Einstein não tem fundamento, né? Bom, o Aladino falou que ouviu, quem passou as informações para ele foi o comandante do disco voador. Olha aqui o caso Hélio Aguiar, né, que tinha acabado de acontecer. Ele não deixou de falar de praticamente nada. Né? Tudo que ele pôde abordar, a história da ufologia no Brasil está aqui nos boletins da SBDV. Quem é que está tentando impedir que venha a público a verdade sobre os discos voadores? E sempre citando o Adamski. O Buehler era um grande fã do Adamski, era muito ligado no Adamski. Ele cita o Jung aqui, ó, olha só. Tinha acabado de lançar também o livro O Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu. Ele pegou toda a fase inicial da ufologia e a fase talvez a áurea, né? Fase áurea. Aqui nós vamos ver se tem algo mais interessante. Tudo é interessante, mas vou ficar aqui 10 horas falando, né? Olha só. Dos milhões de habitantes de Santos e de São Paulo, porque somente 2 pessoas tiveram a oportunidade de falar com os discos voadores. Ai, meu Deus. Ele e o João Freitas Guimarães, provavelmente, né? A sua pergunta foi mal formulada. O senhor deveria perguntar por que é que de tantos indivíduos que já se encontraram com os discos, somente poucas pessoas tiveram a coragem de vir a público e contar as coisas que aconteceram. Tá certo. O Aladino, ele foi... Isso aqui é tudo transcrição de uma mesa redonda. Ele foi bastante sabatinado nessa mesa, né? Incrível. Bom, gente, vou passar mais rapidamente aqui, tá? Olha aqui, nossa, isso aqui não dá para não falar, né? Tá aqui o caso Rivalino Mafra do boletim número 30. Aqui de agosto de 62 a fevereiro de 63. Eu acho que a partir desse... Olha, não, isso aqui é incrível. Vamos pegar aqui a edição que eu acho que foi a... que começou a... Até até esse boletim que eu falei aqui, ó, não tem ilustração nenhuma, é só texto. Só texto batido à máquina. A partir do boletim número 22, 23, né, aqui já com outro endereço, o senador Pedro Velho 50, apartamento 201, Cosme Velho, Rio de Janeiro.
A partir desse boletim aqui, que é de julho a novembro de 1961, que é sobre o caso Baraúna, olha só, é do caso Baraúna, né? Caso Baraúna, certo? Tá, espero que dê para ver algo. Espero que dê para ver algo. Certo? A partir deste boletim aqui, passou-se a incorporar fotos, desenhos. Mas é incrível isso aqui, né? Olha só, nossa senhora. Olha que incrível, gente. Fantástico, não? Incrível, não? E as fotos da Ilha da Trindade. Fantástico. Tá tudo em inglês. Ele fazia muito inglês porque os boletins eram enviados para o exterior, né? Para Flying Saucer Review, ele fazia o que se chama de permuta, né? Fazia permuta com boletins de outros países. Olha aqui o caso Hélio Aguiar, né? Que aconteceu na Bahia. Caso que tem até conotações também de Umbanda, porque o Hélio Aguiar era umbandista. Os símbolos que aparecem no disco voador lembram os pontos ciscados da Umbanda. O Hélio Aguiar fotografou os discos e o disco e falou que recebeu uma mensagem telepática também, que ele escreveu uma mensagem advertindo aí a humanidade a não brincar com a bomba atômica, aquelas mensagens da época. Agora esse boletim aqui eu acho que é referencial. Esse é o boletim de abril a julho de 62, certo? Número 26 e 27, que traz aqui desenhos do caso Vilas Boas. Vejam vocês, 5 anos depois apenas do caso Vilas Boas, aparece aqui uma menção ao caso, não é? Mas eu vou falar para vocês vão dizer, poxa, mas tá aqui, ó. Será que dá para ver? Espero que isso. Os desenhos aqui do caso Vilas Boas, nave, etc. Né? Também aqui o caso Boianai, né? O caso lá da ilha do reverendo Gil, da ilha de Boianai. Caso clássico também. Mas esse aqui é fantástico, né? O caso, ele aparece aqui os primeiros desenhos do caso Vilas Boas. A nave do Vilas Boas. E apenas faço a ressalva de que aqui Antônio Vilas Boas contacte aqui. Está tudo em inglês. Tudo em inglês. O relato está todo em inglês e bastante blonde arms and no hair on her body. The ear was small. Vejam vocês, quer dizer, o caso aqui, ó, que foi divulgado muito discretamente, né? Tanto quanto discretamente, 5 anos depois e já em 62, né? Abril a julho de 62. Já havia se passado então também aí quase um ano do caso Hill. Este poderia ter sido o primeiro caso de abdução da história. E mas não entrou porque o Buehler só divulgou o caso em 62, quase um ano depois do caso Hill. Certo? Então, olha aqui os desenhos do caso Vilas Boas, seres que o sequestraram. Vejam só que legal. Não é legal, gente? Olha aqui. Olha que legal. Muito legal, né? Os desenhos do caso Vilas Boas. Os tripulantes.
Ai, meu Deus, que incrível. Que incrível. O caso Boianai, como eu falei. Tem o caso Boianai, o caso Vilas Boas. Fantástico. Acho que os desenhos do Vilas Boas. E aí, a partir daqui, eu acho que houve um ponto de virada. Né? Porque logo no boletim seguinte, de agosto de 62 a fevereiro de 63, o boletim número 30, trouxe o caso Rivalino Mafra. Né? O caso Rivalino Mafra que aconteceu em agosto de 62. Né? Olha que incrível. Olha que incrível. Fantástico. Minha nossa. Olha, se eu for falar aqui de todos os casos clássicos da ufologia passaram pelo boletins da SBDV. Olha que incrível. Que capricho, não? Era muito caprichado, porque batido a máquina, né, gente? E aqui uma virada também total, né? A partir de então, eu estou dizendo, é só casos clássicos atrás de casos clássicos. De janeiro a junho de 66, número 48 a 50. O que traz este número? Nada mais, nada menos do que o caso Sagrada Família. Né? Caso Sagrada Família. Caso do Ciclopes do bairro Sagrada Família. Do Vidal. Que eu entrevistei. José Marcos Vidal. Né? Vocês sabem que esse é o caso lá do Ciclopes que desceram numa esfera. Ficaram em cima de um abacateiro. E alguns meninos tiveram contato de terceiro grau com este gigante ciclópico que até mesmo com um raio atingiu a mão de um dos garotos na hora que ele ia arremessar o tijolo. Olha que maravilha essas ilustrações e desenhos, né? Olha que maravilha. Está aqui o Ulvio Brant, foto do Ulvio Brant Aleixo bem jovem. Né? Fantástico, né? Que incrível. Que belas, que maravilha. Então aqui está o primeiro volume. O primeiro volume vai de 57 a 66. Número 1 a 50. O boletim vai do 1 ao 50. Então está aqui. Olha que maravilha. Tem até o cheiro, né? Que bonito, não? Lindo, né? Muito bonito. Vamos ao número 2. Rivalino Mafra. Deixa eu colocar esse papel aqui. Que incrível. Deixa eu apenas colocar este papel aqui, porque são marcações, né, que eu faço. Então vamos lá. Este aqui é o número 3. Este é o 4. Este é o 2. Esse é o boletim número 2. Vai de 66 a 73, dos números 51 ao 93. Né? Olha que maravilha. Que maravilha. Né? Vamos dar aqui uma folhada rápida. Aqui de novo, né? O boletim seguinte também abordou o caso, novamente o caso do Ciclopes da Sagrada Família. Nossa Senhora. Quem nunca consultou esses boletins não sabe o que está perdendo, né? Que é maravilhoso. Mas é só caso clássico. Só caso clássico. É uma maravilha. Isso é maravilha total. Muitos casos mesmo. Que no boletim 62, 65, de maio a dezembro de 68, já demos um pulo, né?
Esse aqui já aborda alguns casos da grande onda de 68. Né? Até está aqui uma foto do Uwe Brandt novamente. Vários casos pesquisados pelo Uwe. O caso Baleia é um deles, né? O caso Baleia. O próprio caso Sagrada Família, que também foi pesquisado pelo Uwe. Uwe Brandt Aleixo. Ele e o Biller tinham uma ligação, né? Faziam muitas pesquisas também juntos, como fizeram o caso do caso Rivalino Mafra. O caso aqui, ele aborda aqui o caso do Tiago Machado, Pirassununga, o caso da Maria Sintra e Lins, o caso Caconde, né? O caso Caconde, do cilindro lá de Caconde. É fantástico isso aqui, né? Isso aqui é realmente, não tem nem o que dizer, né? Simplesmente extraordinário, né? Cada caso fantástico, fabuloso, né? Tiago Machado, por aí vai. Esse livro de Caconde. Isso aí, vamos passar rapidamente. De novo aqui o caso Caconde. Puxa, isso aqui, olha só. Isso aqui veio até com uma foto colorida. Ponta do Farol, por Gunnar Gressner, tirada em Joinville, 25 de janeiro de 71, às 9h30 da manhã. Parece que, não sei o que, detalhes de Carlos Varacim, do GPS, Rua Coronel Plaissan, 170, Curitiba. Será que dá pra ver? Uma foto colorida aí do disco, né? Fantástico. Análise de artefatos de disco voador da Argentina, o Padre Reina. O caso da bola de fogo Santa Catarina, Itaperuna. Esquadrilha de discos voadores em Gravataí. Disco voador quase aterrissa em Petrópolis. Puxa vida. Acontece que acho que um dos grandes problemas da ufologia é a não continuidade das pesquisas, né? O Buehler, ele, e como todos os outros aí, praticamente todos, pesquisam os casos, depois arquivam e não voltam mais a pesquisar os casos ficam esquecidos, não voltam a acompanhar mais depois os desdobramentos. Eu acho que esse é um dos problemas, né, da ufologia até hoje. Em qualquer caso, muito difícil alguém prosseguir com o estudo de alguns casos, né? A não ser aí, né, claro, o caso Varginha, Operação Prato, casos assim. Nossa. Puxa vida. Então aqui o que tem aqui eu preciso mencionar, porque neste boletim aqui, foi este boletim, na verdade, apesar do caso ter saído em 62 ali, foi neste boletim que o caso Vilas Boas de fato foi divulgado. Foi neste boletim aqui, número 9093, número 93, de janeiro a agosto de 73. Eu considero que, na verdade, o caso Vilas Boas, pelo Buehler, por intermédio do Buehler, ele foi realmente divulgado de fato foi neste boletim aqui.
né? Porque apesar de ele ter saído naquele já em 62, 5 anos depois do acontecido, foi tão discreto a publicação, estava apenas em inglês. Eu menciono isso, né, nos meus trabalhos. Olha, ele publicou, mas apenas em inglês. Aí, e depois o João Martins só foi publicar em 65 em espanhol. Então a gente pode até dizer que este boletim aqui, de janeiro a agosto de 73, foi na verdade o primeiro assim, a trazer realmente o caso Vilas Boas completo, em detalhes, né, bem claro para as pessoas, bem claramente para as pessoas poderem se inteirar por completo do caso. Né? Olha aqui, vê que aqui ele publica novamente os desenhos, né? Publica os desenhos aqui, tá. Eu não tô sem a noção aqui se dá pra ver ou não. Se não deu, desculpa. Depois vocês têm que conferir isso nas matérias, nos livros aí, tá? No meu livro Encontro Cercando de Todo Tipo, que acabou de ser lançado, traz muitas dessas ilustrações, fotos. Eu considero aqui, olha, que o caso de Antônio Vilas Boas, a pesquisa, bases precedentes à publicação dos relatos, a difusão, relato do Dr. Olavo Fontes, o relato da SBDV, foi neste aqui, a página 5 a 24. Certo? Foi aqui, ó, o caso Antônio Vilas Boas. Tá aqui, ó. Trata-se do caso de um contato material de um terrestre com vários extraterrestres. O episódio se deu em 57 na pequena localidade de São Francisco de Sales. Gozado que o caso Vilas Boas aconteceu em outubro, no dia 15 de outubro, 15 e 16 de outubro de 57. E o Buehler lança o Boletins da SBDV 2 meses depois, né? Foi um ano fantástico mesmo. Esse episódio ufológico distingue-se marcadamente dos demais por tratar-se de um demorado contato protagonizado pelo terrestre Antônio Vilas Boas, humilde e jovem, 23 anos na ocasião, lavrador naquela região. Esse contato foi imposto ao nosso protagonista contra sua vontade por várias entidades extraterrestres. Aí que está, né? Já considerando como extraterrestres, que a força o levaram para dentro de um engenho voador, o qual, pela sua forma, pouca semelhança tinha com os chamados discos voadores. Vejam só, pouca semelhança, mas muito menos ainda com os nossos aviões convencionais. A visão do Buehler, ele falou que não, a nave vista pelo Vilas Boas não era um disco voador, um disco voador convencional, né? Quer dizer, não era um avião convencional e não tinha semelhança, pouca semelhança com os chamados discos voadores. Olha só. Daqui para adiante designaremos Antônio Vilas Boas por AVB. Então foi aqui também que foi divulgado o nome do Antônio. Né? AVB, uma vez dentro de um dos compartimentos do engenho, chegou a ter contato com um ser extraterrestre do sexo feminino e de rara beleza exótica. Acabou por sucumbir a seus encantos, embora que minutos antes tivesse passado momentos de extrema angústia. O Sr. Gordon Creighton, famoso ufólogo inglês, chamou o episódio de o encontro mais íntimo que jamais houve. A close encounter, the closest since ever known. E isso numa época em que o assunto do disco voador e a possibilidade dos contatos com seus tripulantes só existia para pequenos e esparsos grupos de estudiosos espalhados pelo globo terrestre. O encontro mais íntimo que jamais houve. Subtítulo, não é à toa que o subtítulo do meu livro em espanhol é El Caso Vilas Boas e outras abduções íntimas. Desta forma, as forças que combatiam o estudo ufológico acharam que não devia ser dada publicidade ao relato. Justamente naquela época, 58, quando o grupo do famoso pesquisador George Adamski
Em contraste, propalava que todos os viajantes extraterrestres seriam de índole pacifista, de tal forma que nunca interfeririam com o livre-arbítrio terrestre. No caso Antônio Vilas-Boas, isto não se verificou. Observação: é importante notar que nem sempre o desrespeito ao livre-arbítrio significa necessariamente uma atitude beligerante. Como exemplos, citamos a iniciativa tomada por nós quando, na incursão pelas florestas, vamos paulatinamente impondo aos indígenas os nossos costumes, modificando seu modo natural de vida. Com isso, a nossa intenção é levar a eles o nosso progresso para integrá-los a longo prazo à nossa civilização, apesar de, no início, sermos recebidos como intrusos agressores. No caso do Antônio Vilas-Boas, não houve intenção agressiva. Peraí, como é que é, Bíblia? Mas sim uma experiência de ordem genética, de acordo com o relato mais adiante. Aliás, diga-se de passagem, até hoje ninguém conseguiu provar que os extraterrestres nos visitam com intenções beligerantes. É, mas, Bíblia, os caras ali, eles cataram o Vilas-Boas à força, né? Arrastaram ele pelo chão, pelo solo cultivado.